Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre tudo o que eu já li até agora no ano de 2021 e também quero falar ao final do vídeo qual é a minha TBR do mês de março. TBR, pra quem não sabe, é apenas uma lista de coisas que a gente quer ler, dado um período de tempo. Vou compartilhar com vocês o que eu pretendo ler até o fim desse mês. Tô meio atrasada, né? Mas tudo bem, importante participar. Só lembrando que vou deixar as minhas redes sociais e os meus links todos aqui embaixo. Beleza, vamos pro vídeo. O primeiro livro que eu vou falar aqui, 9 Regras para Ignorar Antes de Se Apaixonar, da Sarah McLean. Na verdade, esse livro faz parte de uma saga que se chama Os Números do Amor, se eu não me engano. Eu nunca li os outros, eu só li esse mesmo. Esse é um romance, né? Um romance de época. A história é sobre a Calpurnia, meio difícil o nome, Kali. Esse é o nome, apelidozinho dela lá. Que é uma moça super direita, super certinha. Ela recusa algumas propostas de casamento quando ela tava debutando. Ela nunca mais recebeu nenhuma proposta de noivado e tudo mais. Ela acabou ficando pra titia. Isso com 28 anos de idade, o que é super nova, né? Mas pra época lá, né, que se ambientava, já era considerada velha. E diminuía muito as chances de receber pedidos de casamento. O que ela queria fazer? Ela já tinha feito tudo certinho na vida dela. E aí ela, poxa vida, tem que fazer alguma coisa diferente pela minha vida, pelo menos uma vez. Aí ela escreveu uma lista de coisas que ela deveria fazer que não eram bem vistas pra uma dama naquela sociedade da época. Coisas que a gente faz antes de chegar aos 15 anos, tipo fumar um charuto, beber uísque, dançar todas as músicas de um baile. E aí ela acaba pedindo ajuda, Marquês de Halston. E aí vocês já sabem o que acontece, porque é romance clichê. Eu encaro esses romances tipo como, fazendo até uma analogia aqui, tô num dia que eu quero ver um filme 3 estrelas, um filme meio sessão da tarde, assim, sabe? Eu gosto de ler esses livros de vez em quando. E eu encaro esses romances de época mais ou menos assim. São divertidos, não faz o meu tipo de livro no sentido de... possivelmente não vou dar umas 5 estrelas pra um livro desse, a não ser que aconteça uma coisa tipo Orgulho e Preconceito. Mas é muito difícil, eu acho. Eu dei 2,5 estrelas. Eu acho que eu fui boazinha com o livro, porque eu fiquei um pouco entediada. Mas dei 2,5 estrelas lá. Esse foi o primeiro livro que eu li em um ano, inclusive. Outro livro que eu li foi o Manual Prático de Data Science, do Mário Filho. Pra quem não sabe, eu sou da área de tecnologia, engenharia de software, ciência de dados. E eu acabei lendo esse livro, que é um livro legal, mas eu não pretendo falar sobre esse tipo de conteúdo aqui no canal. Mas se você quiser muito uma resenha, não tem problema, é só pedir que eu me organizo para levar isso pro Computando Arte, beleza? Outro livro que eu já li nesse ano de 2021 foi O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. O Velho e o Mar conta a história de um pescador, o Santiago, que está há 84 dias sem pescar um peixe. Esse livro aqui me chamou muita atenção por ele ter sido um dos motivos para ter dado o Prêmio Nobel e o Pulitzer pro Ernest Hemingway. Foi o que mais me chamou a atenção, assim, para ler este livro. Entretanto, vale ressaltar que esse não é o meu tipo de leitura favorita. Reconheço que esse é um livro excepcional, excelente, escrito do Ernest Hemingway. É muito boa. Eu acho que para quem gosta de livros um pouco mais, com uma carga mais sensível, no sentido de ser mais poético, mais profundo e mais subtendido, eu acho que pode ser um livro que vai agregar muito. Eu estou muito na vibe de romances românticos e fantasia e ficção científica. Então esse não é o meu tipo de leitura favorita no momento, mas ganhou 4 estrelas no Scooby. É um livrão, só pra deixar claro. O próximo livro que eu li foi Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Eu sempre falo muito com medo de embolar a língua. Esse livro conta a história da Daisy Jones, que tinha o sonho de ser uma cantora, e do Billy e do Graham, 2 irmãos, os irmãos Dune, que montaram ali sua banda, né, que depois se juntou com a Daisy Jones. E a história é contada desde o início disso, tanto deles separadamente e depois se juntando, depois atingindo o sucesso mundial e depois a banda finalizando, encerrando as atividades. Essa história ela é muito convincente. Essa foi uma das sensações que eu tive. Eu tive que até pesquisar no Spotify para saber se a banda realmente existiu, de tão convincente que é a narrativa da autora.
Eu vi que não era, né? Eu só vi uma playlist lá, provavelmente de alguém que tinha lido e criado só com o nome mesmo. Mas a banda é fictícia mesmo, se você olhar no livro vai estar lá, acho que no epílogo, se eu não me engano. É um livro muito acima da média, eu gostei bastante da narrativa. Ganhou 4 estrelas no Scoob. Pretendo fazer uma resenha em breve. Eu acho que é um livro que vale a pena. Além do mais, que eu tô doida pra ler 7 Marias de Evelyn Hugo, da mesma autora. Muita gente fala muito bem. O próximo livro que eu li é um livro de não ficção, que se chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari. Esse livro foi até engraçado, porque eu não pretendia ler ele esse ano, e uma amiga minha me chamou pra ler, e aí eu acabei colocando no audiobook, eu vi que tinha no YouTube, né, e comecei a fazer coisas de casa, tipo lavar louça, até retocar mesmo a raiz do cabelo, porque eu tava muito ocupada na época, eu já tava engatada numa outra leitura com o Clube do Livro das minhas amigas, que era Daisy Jones and the Six. Só que eu gostei tanto dessa leitura, gente, tanto, vocês não têm noção. Eu pirava. Não no sentido de ficar eufórica, quer dizer, eufórica também, mas assim, muitas vezes batendo uma bad, uma crise existencial, porque esse livro é extremamente perturbador e provocador. O autor tem esse poder de te jogar para um lado, de te jogar para o outro. E eu acabei tendo essa sensação assim de, poxa, o que a gente tá fazendo? Nós somos, no fundo, animais com instintos e tudo mais. Por muitas vezes esse livro me atingiu em cheio, principalmente na parte dele falando sobre a que custo a gente explodiu, no sentido de se multiplicar a ponto de chegarmos a 8 bilhões de pessoas. Mas esse é o livro que nos primeiros minutos eu já sabia que ia ser 5 estrelas, e eu recomendo 100% para qualquer pessoa, mesmo que livros de não ficção não seja sua praia. Eu acho que vale a pena pelo menos uma vez na vida ouvir o audiobook, se você não gosta muito de ler e esse tipo de leitura não te prende, porque fica com cara de documentário. E eu gostei tanto que eu comprei o livro físico, apesar de eu não ter finalizado como livro físico, porque eu quero reler. E eu tô pensando em trazer uma resenha aqui, mas eu sinceramente não me sinto preparada, porque é um roteiro complexo e é um assunto muito delicado. Genial esse livro. 5 estrelas, o primeiro 5 estrelas do ano. Próximo livro que eu acabei de ler, e finalmente a primeira fantasia do ano, que é A Rebelde do Deserto, da Ellie Hamilton. Gostei muito desse livro, gente. Eu marquei muita coisa aqui. Só explicando o meu color code aqui. Essas são as partes importantes da mitologia da história. E aqui, as partes laranjas são as tensões sexuais entre o casal. E eu sou que nem a Rafaela de Biasi, que é uma booktuber que eu sigo aqui. Se não tiver um casal pra eu torcer por eles, eu realmente perco interesse no livro. Eu sou dessa, gente, confesso. Então, essa história aqui fala sobre a Amani, que ela é pobre, órfã, nasceu na Vila da Poeira, que é um pequeno vilarejo. O próprio país Miragim, onde essa Vila da Poeira fica, é extremamente machista. E o fato dela ter nascido mulher e o fato de outros personagens terem nascido mulheres já é uma desvantagem. Então ela quer a todo custo sair da Vila da Poeira e ir pra Isman, que é uma espécie de capital do país Miragim, tentar uma vida melhor. Ela não tem pai mais e nem mãe, e aí ela quer encontrar a tia dela que mora em Isman, mas ela acaba encontrando o Jin. A história começa a explorar bastante a parte mitológica, que é extremamente rica. Eu acho que no início eu, por culpa minha mesmo, senti a minha leitura prejudicada, porque eu comecei a ler muito picotado. Então, eu lia 5 páginas aqui, depois 10 ali, e eu acho que eu não consegui mergulhar de cabeça na história. Isso prejudicou meu entendimento, tanto que eu tive que voltar algumas vezes para procurar as partes em amarelo aqui para marcar, senão eu não ia conseguir acompanhar a história. Quando eu consegui reservar um tempo para ler, tudo fluiu. Tudo ficou maravilhoso. No início, tiveram algumas passagens que eu achei puta merda. Eu acho que esse casal aqui vai ser, tipo, muito clichê. A abordagem não tava legal, posso dizer assim, pra não dar spoiler. Mas depois fica, ó, top. E aí, dei 4 estrelas e meia pra esse livro. Gostei bastante, estou muito ansiosa pra ler a sequência. Então, falando agora sobre o que eu quero ler nesse mês de março, acho que não tem muito segredo. Devido à minha rotina, eu não consigo ler mais do que 4 livros no mês. Gente, realmente não dá.
A gente faz o que dá, né? Eu terminei recentemente A Rebelde do Deserto, da Aoi Hamilton, e eu pretendo continuar esse mês A Traidora do Trono, da Aoi Hamilton, bem como A Heroína do Alvorada. Outro motivo por eu escolher essas sequências aqui na minha TBR é porque, gente, eu perco o feeling se eu não ler a sequência dos livros, se eu não ler a saga toda de uma vez. Eu acabo perdendo o calor da história, do momento ali, e eu acho que isso prejudica a minha leitura, então eu gosto de ler logo na porrada de uma vez só e aproveitar a história no máximo, porque eu já tô imersa. E aí finalizar essa saga, gente, que eu tô super ansiosa pra finalizar. E também comecei a ler por causa do clube de leitura que eu tô participando com as minhas amigas, que é Terra das Mulheres. Um dos principais motivos que a gente escolheu esse livro é por causa do mês das mulheres, né, o mês de março, mas também por outros motivos. Tinha gente que quer tentar mais uma vez ler uma utopia e tudo mais. Se trata de uma utopia onde a história é narrada por 3 homens machistas que acham que um país que tivesse só mulheres ia ser subdesenvolvido, caótico e tudo mais. E aí eles chegam nesse país aqui onde é composto só por mulheres. Eles, inclusive, são contrariados porque o país onde elas estão é super desenvolvido. Então é isso, pessoal. Essa é a minha TBR do mês de março. E esses foram os livros que eu li até agora. Se você já leu algum livro desse, por favor, comenta aqui embaixo, eu quero saber muito. Tanto os que eu não li, quanto os que eu já li. Então é isso, pessoal. Se inscreve, curte, compartilha se você gostou desse conteúdo. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijão e tchau, tchau.